A paz de Deus a todos, hoje nós vamos meditar à luz da Santa Palavra de Deus, na Epístola do Apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 2 e verso de número 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Enquanto o homem natural não compreende o seu estado de condenação e de separação de Deus, ele jamais poderá apreciar a graça de Deus e compreender o devido valor da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo nos diz na Epístola aos Romanos, no capítulo 6 e verso 23, que o salário do pecado é a morte. Ou seja, a consequência inevitável do pecado para o homem é a morte. E aqui ele não está falando somente da morte física, mas sobretudo da morte espiritual, que aponta para uma separação de Deus, a inteira separação da pessoa de Deus, da sua presença e da sua glória. Um exemplo muito simples, muito banal sobre isso é uma rosa. A rosa está ali plantada e ela floresce, mas quando nós cortamos aquela rosa, ela não murcha imediatamente. Se nós pegamos aquela rosa e colocamos dentro de um vaso com água, aquela rosa ainda vai durar alguns dias e ela vai aparentemente, exteriormente estar viva, quando na verdade ela já está morta, ela foi cortada da terra, ela não está mais recebendo a seiva, e com o passar dos dias ela começa a murchar-se, ela começa a se desintegrar, a se degenerar, até o ponto que ela então murcha-se completamente e morre. A Bíblia nos fala muito claramente disso, em diversos momentos, essa metáfora utilizada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, sobre a erva que se murcha. Nós somos como a erva que foi arrancada e que posteriormente vai ser murchada. O homem foi retirado da presença de Deus. No momento que ele peca, ele está em morte espiritual. Mas nós ainda continuamos vivos fisicamente, mas estamos continuamente nos degenerando até a nossa morte física. É sobre isso que o apóstolo Paulo nos fala aqui. Ele fala que o pecado gera a morte, tanto física quanto espiritual. O pecado, ele possui diversas definições, mas a mais simples delas pode ser compreendida como a transgressão à lei de Deus, a desobediência aos mandamentos e à vontade de Deus. Tornar-se independente de Deus. Qualquer coisa que é feita sem Deus, que não seja para a glória de Deus, tudo que é fora de Deus é pecado. O homem foi separado de Deus por causa do pecado. E é exatamente por isso que Paulo afirma na Epístola aos Romanos, no capítulo 3, que todos pecaram e separados estão de Deus, destituídos estão da sua glória, da sua presença. Existe uma sentença sobre o transgressor da lei, sobre o pecador. E essa sentença é como uma cláusula de um contrato, é como uma cédula que, por ter sido quebrada, por não ter sido cumprida, traz então consequências, traz uma punição, uma condenação sobre o transgressor da lei, sobre o pecador. Gálatas 3,10 diz que todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Por quê? Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-lo. Aqui está a cédula, aqui está a cláusula do contrato. Quem não permanecer em todos os mandamentos da lei, quem não cumprir todos os mandamentos da lei, está sob maldição, está sob condenação. Essa cláusula, ela precisaria ser anulada para que não houvesse condenação. Porém, a cláusula não pode ser anulada, não pode ser revogada, porque o próprio Senhor Jesus nos diz no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versos 17 e 18, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, eu não vim para abolir a lei, mas para cumpri-la. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passarão da lei, sem que tudo seja cumprido. A lei de Deus é eterna e perfeita, não pode ser anulada, não pode ser abolida. As suas prescrições, elas são válidas ainda hoje, quer nós creiamos nisso ou não, quer nós aceitemos isso ou não. Eu não preciso crer que exista uma lei de trânsito para ser multado e punido por ela quando eu cometo uma infração. Ela está ali. Ela existe independente da minha crença nela ou não. No momento que eu cometer uma infração de trânsito, quer eu acredite que exista uma lei ou não, eu serei punido. Assim também é a lei de Deus. Nem um jota, nem um tio da lei passarão, até que tudo seja cumprido. Então todos os homens estão sob condenação, por quê? Porque a lei prescrevia que todos os homens deveriam andar segundo a lei de Deus. Todos os homens deveriam cumprir inteiramente a lei de Deus, e nenhum de nós
é capaz de fazer isso. Todos nós quebramos a lei de Deus em um momento ou outro da nossa vida. E, sobretudo, de base, nós já nascemos transgressores da lei de Deus por causa do pecado de Adão e Eva que nos corrompeu, que nos quebrantou, que nos contaminou pelo pecado. Como o próprio apóstolo Paulo nos diz na Epístola aos Romanos, capítulo 5, verso 12. Por um só homem entrou o pecado, e o pecado passou a toda a humanidade. Por isso que todos pecaram. Então a única maneira de receber o perdão de Deus é se alguém pagar o preço em nosso lugar. E é exatamente isso que Cristo fez por nós naquela cruz. Retomemos aqui o texto de Colossenses 2,14, que diz, havendo riscado a cédula das suas ordenanças. Ou seja, aqui está falando da cláusula do contrato que foi quebrada, da lei de Deus, a qual de alguma maneira nos era contrária, ou seja, nos condenava, nos separava de Deus, nos colocava em uma situação de vulnerabilidade e sob a ira de Deus. Esta é a realidade de toda a humanidade diante da presença de Deus. Nós estamos sob condenação. A cédula das suas ordenanças nos é contrária. Nós estamos separados de Deus, estamos sob condenação. Mas aí o texto nos traz uma esperança que ele diz, mas Cristo arriscou. Cristo a torna inválida. Não porque ela foi anulada, mas porque ela foi aplicada em sua pessoa. Ele cumpriu em si mesmo toda a lei de Deus, toda a justiça de Deus. E além disso, ele ainda tomou sobre si a punição que era nossa. A punição dos transgressores da lei de Deus. As nossas transgressões foram lançadas na conta dele e ele pagou o preço por ela. Por isso que ele riscou a cédula, não que ele a anulou. Ela continua sendo válida para todo transgressor, todo pecador, todo aquele que não reconhece Cristo como seu único Salvador e Senhor. Ele ainda está sob condenação. A cédula ainda está válida, mas para aquele que declara a sua confiança em Cristo e na sua obra na cruz, então aquela cédula foi riscada. Porque Cristo pagou o preço por nós. Ele recebe sobre si os nossos pecados, a nossa culpa, e paga o preço em nosso lugar naquela cruz. E de que maneira ele fez isso? Na continuação do texto está escrito, e atirou do meio de nós, ou seja, tirou essa cédula, essa condenação, cravando-a na cruz. Ele a cravou na cruz do Calvário. Mas é aí que nós precisamos compreender, ele não a cravou na cruz de maneira exterior. Ele não pegou essa cláusula e disse, olha, eu estou anulando ela, eu vou cravá-la na cruz de maneira exterior. Não, ele a cravou na cruz porque a cédula estava sobre si mesmo. Ele a cravou na cruz porque ele se entregou voluntariamente para ele mesmo ser cravado naquela cruz. E sobre ele estava então a cédula, sobre ele estavam os nossos pecados, sobre ele estavam as nossas transgressões. Isaías 53, versos 4 a 7 diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi esmagado naquela cruz por causa dos nossos pecados. Ele riscou a cédula, cravando-a na cruz, mas ele estava sobre aquela cruz. A cédula estava sobre ele, e ele foi cravado naquela cruz por nossa culpa, por causa dos nossos pecados e das nossas transgressões. Todos nós andávamos desgarrados, a continuação do texto diz, como ovelhas. Estávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. E o verso 10 diz assim, todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. E quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Cristo cumpriu inteiramente a justiça de Deus. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele pegou a cédula que era contrária a nós, das ordenanças de Deus que nós quebramos, dos nossos pecados. Ele tomou sobre si e ele cravou essa cédula na cruz, em si mesmo, na sua carne, derramando o seu sangue por nós pecadores.
E agora, todo aquele que deposita a sua confiança inteiramente em Cristo Jesus é justificado dos seus pecados e reconciliado para com Deus. Louvado seja o nome do Senhor.